Olá pessoal, você acompanha o nosso canal no YouTube, Eletrônica e Telecomunicações em Casa. Eu vou fazer um vídeo de literatura técnica e vou antes aqui falar sobre alguns canais que eu acompanho e depois eu vou fazer um vídeo mais completo falando sobre alguns canais que eu curto e por que eu curto, né? Por que eu acompanho, por que eu gosto dos canais. Então eu gostaria de indicar aí para os amigos que acompanham os meus vídeos, né? Caso você não seja inscrito, alguns canais. O canal do meu amigo Érico, né, Eletrônica e seus projetos. Gostaria de indicar para os amigos aí o canal do Pico, né, canal do Luiz Daniel Pico. É um canal que trata de assuntos, abordagem eletrônica em geral e de RF e também sobre fontes, né. Canal do Pico muito bom. O canal do meu amigo Érico é um canal que tem assuntos variados, ele está começando a postar mais vídeos recentemente, né? E já começou aí com um transmissor de TV feito com modulador de parabólica. Muito bom canal do Érico também. O canal do André Quintal. O André é um rapaz aí, gente boa, que faz vídeos, né, da área de eletrônica em geral. E ele conserta muitos aparelhos, André conserta muitos amplificadores, né? E é uma pessoa excepcional. A gente vê que é uma pessoa que tem um grande coração. O canal do meu amigo Marcos, que também trocou de nome recentemente no canal. Antigamente se chamava Doutor Eletrônica. O canal do do Aguinaldo, né? O Aguinaldo também trata de alguns assuntos abordados relacionados a RF. E agora está focado em detectores de metais. São canais muito bons. Então, por enquanto, eu gostaria de indicar esses 4 canais, se eu não me engano, né? Marcos, Luiz Daniel Pico, o Érico e o André Quintal. São canais que eu gosto muito, são canais simples. E tem mais canais, né? Eu sigo vários canais, depois eu vou estar fazendo um vídeo específico sobre isso, porque não tem um que eu não posso esquecer. O canal do meu amigo Alexandre Lima, né? Se eu esquecer do Alexandre Lima, eu estou cometendo um pecado. O canal do Alexandre Lima, ele vai tratar sobre receptores, né, de aviação, PX e alguns outros projetos, transmissor de FM PLL, receptor Mangava, e são montagens fantásticas, são projetos excelentes. Então, por enquanto, vai ser só esses canais. Depois eu vou fazer uma lista completa, né? E vou falar por que eu sigo cada um deles. Vou fazer um vídeo só por conta, prometo para vocês aí, meus inscritos. Agora vamos à parte da literatura técnica. Gente, outro dia me perguntaram quais livros, foi até um inscrito do canal, perguntou num dos vídeos quais livros seriam ideais, qual literatura que eu indicava para quem está começando em RF. Bom, eu fiz alguns vídeos de literatura técnica, né, mostrando muito material, inclusive algumas publicações do Newton Braga. E agora, recentemente, eu postei mais alguns vídeos atrás aí. Só que hoje eu gostaria de falar de 3 livros, né, que são muito bons. Geralmente eu estou fazendo assim, as análises de acordo com a categoria, né, dos livros. Eu estou separando por categorias. E futuramente eu vou fazer review. Eu vou pegar os livros que eu já postei e vou fazer o review sobre eles, né, até para ver se eu mudei de opinião depois que eu li outros materiais. Vou comparar aí as ideias que eu tinha e vou fazer review para comparar as ideias, opiniões. Então, pessoal, eu quero começar pelo livro Sistemas Analógicos, Circuitos com Diodo e Transistores. Esse livro é excelente para quem está iniciando na área da eletrônica. Ele tem muito cálculo básico, né? Aqueles cálculozinhos da eletrônica que não tem como você fugir. Se vocês me perguntassem na ordem, né, aqui está um pouco complicado para mim folhear ele com a mão só, mas se vocês me perguntassem pela ordem qual livro eu indicaria, né,
para aprender eletrônica, as bases da eletrônica, a princípio, né, se eu recomendo Malvino, se eu recomendo eletrônica aplicada, ou este livro, eu indicaria primeiro sistemas analógicos, circuito com diodo e transistores, depois eu indicaria eletrônica aplicada, que tem um viés muito parecido com esse material, só que ele vai tratar um pouco melhor algumas questões, né? E vai ter alguns cálculos de amplificador, de polarização de base de transistor, resistor de coletor, resistor de emissor, análise em circuito alternado, análise em circuito em corrente alternada, análise em corrente contínua e por aí vai. Depois desses dois materiais, eu indicaria a leitura do Malvino, que é um pouco mais técnica para o lado, né, já partindo do técnico para o universitário, né? Mas são materiais excelentes. Por exemplo, tem um livro excelente para quem está iniciando eletrônica, eu não tenho ele, né? Fundamentos de Eletrônica, do Gabriel Torres. É um livro que eu sei que é muito bom. Já vi a apresentação desse livro e gostei muito, né? Mas eu queria deixar a indicação para vocês aqui. Geralmente eu indico muitos materiais que eu já tenho. Eu gostaria de indicar esse material aqui. Vocês vão gostar, muito bom, vem muitos exercícios, né? E vem muita coisa boa mesmo. Vocês vão aprender muito, mas muito com esse material. Então tá aqui a indicação deste livro. E na categoria eletrônica e telecomunicações, vou começar por este daqui, medida em telecomunicações e eletrônica. Esse livro aqui ele é muito técnico, né? O autor ele diz que escreveu esse livro para preencher a lacuna, né, de materiais técnicos. Então ele vai tratar a questão dos decibéis. Na minha opinião, até onde eu li, né, eu li pouco ainda, marquei aqui onde eu parei, comecei a ler ele agora. Na minha opinião, dos livros todos que eu tenho, esse é o livro que mais vai tratar a questão das medidas em decibéis. E o autor ele faz uma indicação para algumas áreas, né, para quem vai trabalhar em algumas áreas específicas tanto da eletrônica quanto das telecomunicações, tanto para o técnico quanto para o engenheiro. Um diferencial desse livro é que ele ensina muito, mas muito usar tanto aliás, ele ensina a usar muito, ele fala muito de análise do sinal em domínio da frequência. Ele vai falar muito sobre o analisador de espectro, uma coisa que eu amo muito, né? Eu, como robista, como estudante aí, como leitor da área da eletrônica e das telecom, eu gosto muito dessa área. Mas é um livro que tem muito, mas muitos cálculos, né? E esse é um livro extremamente técnico. E vai falar sobre a análise de filtro, atenuadores, né? Vai falar sobre medida aí, falando sobre atenuadores, vai mostrar alguns equipamentos. É um livro muito bom, pessoal. Gostei muito, né? Apesar de eu ter lido muito pouco nele, só pelo índice eu já apaixonei, né? E ele mostra aqui a questão dos dBs, né, de uma forma diferente, que até então eu não tinha lido em material nenhum. É um material muito completo nessa área. E tem outros cálculos também. E o terceiro livro que eu quero indicar, gente, esse livro aqui, cada dia que eu vou assim adquirindo material, eu vou ficando surpreso com as coisas que eu vou descobrindo. Esse livro aqui estava na minha lista de espera, chegou a oportunidade, eu adquiri ele. E para quem está iniciando na área de RF, né, eu indico aí os livros do Juarez Nascimento, do Júlio César, os livros do engenheiro Arilson Bastos, né, do Luiz Bertini, do Alcides Tadeu. Enfim, tem vários livros para quem está começando na área de telecomunicações. Mas esse livro aqui ele vai dar uma visão geral tanto da eletrônica, ele foi traduzido, né, na realidade. Ele vai dar vai trazer uma introdução tanto à eletrônica quanto às telecomunicações. E
É um livro excelente, ele vai desde a área técnica, né, da área iniciante até os limites técnicos. E também é um excelente auxílio para quem está fazendo, né, um curso superior. Nada mais, ele vai abordar mais assim em termos técnicos, né? E vai mostrar alguns circuitos muito fáceis. Vai mostrar o conceito aqui, alguns circuitos fáceis de ser comprovado o funcionamento, né? Aí ele tem uma parte de cálculo, uma parte técnica, mas tem o embasamento teórico dele é muito bom. E ele vai tratar realmente a maior parte dos assuntos da eletrônica, né, e das telecomunicações, tanto para quem já tem um certo conhecimento técnico, quanto para quem está iniciando. Então esse livro aqui eu indicaria ele para quem está começando aí, né, na área que gosta de telecomunicações, na área de RF. Olha quanto de informação que ele vai trazer. Vai trabalhar sobre osciladores, amplificadores, filtros e atenuadores, telecomunicações, receptores sem fio, transmissores sem fio, sistema de controle, navegação, antena, espectro eletromagnético, corrente alternada, corrente contínua, impedância. É um livro completo. Ruído, interferência, sistema de monitoramento e medida, dados físicos, dados matemáticos, químicos. É um livro completo. Esse livro aqui é fantástico, pessoal. Como eu disse para vocês, cada dia quanto mais eu vou lendo, né, mais eu vou me apaixonando, né, com os materiais que eu vou encontrando. Eu não sabia que esse livro era tão bom, apesar dele trazer aí algumas coisas assim de nível elementar, né, com uma diagramação bem simples, bem grande aí. Ele vai trabalhar muito bem os assuntos. Os assuntos são muito bem distribuídos. Aí falando sobre osciladores, os assuntos são muito bem distribuídos, muito bem diagramados, né? Ele concilia a parte técnica, a parte de diagramação e a parte de cálculos. Isso é excelente. O nível de linguagem aqui, tanto o leigo quanto o técnico vai entender, porque ele usa uma linguagem acessível. A maioria desses livros tem um glossário no final, né? Mas ele vai tratar muito bem essa parte aí da linguagem, né? E ele vai trabalhar muito bem essa questão da linguagem, tanto pro técnico quanto pro leigo. Não vai ter dificuldade. Esse livro vai falar um pouquinho sobre propagação. Ele tem uma parte que ele fala sobre analisador de espectro. Tem uma parte aqui que ele fala sobre o osciloscópio. Enfim, fica aqui. Tá um pouco complicado eu folhear, pessoal. Tô com a mão só aqui, como sempre gravando. Mas fica aqui minha indicação. É um livro fantástico. Quem está iniciando em RF, eu indicaria esse livro a princípio, né? Às vezes pode ter em alguma parte, em algum assunto, ele pode trazer uma linguagem um pouco mais pesada, mas não tem outro caminho não, pessoal. Agora esse daqui já é mais para quem está estudando mesmo a área de um técnico em eletrônica, um técnico em telecom, um eletrotécnico, né? Automação, mecatrônica. Eu indico esse livro aqui. É muito bom, mas principalmente porque ele está fazendo técnico em eletrônica, em telecomunicação. Esse daqui, na área técnica mesmo, né? Vai te ensinar, te dar um bom embasamento técnico. Agora esse daqui, detalhe, esse livro aqui traz muitos exercícios. E com a resolução dos exercícios, uma coisa muito importante, né? Então a pessoa vai aprender, vai ter a oportunidade de tentar resolver os exercícios e tem a resolução dos exercícios depois. E esse daqui para quem está aí fazendo quem está iniciando, né? E esse para quem está iniciando a área de RF, principalmente de RF, de telecom e gosta de RF, precisa conhecer os princípios, né? Tanto do funcionamento de alguns componentes quanto de alguns circuitos básicos de RF. E esse daqui para quem quer fazer, né, iniciar os conhecimentos aí na área da eletrônica. É isso aí, pessoal. Um abraço. É um vídeo muito simples, rápido, né? Mas tá aí a minha indicação.